dentro do plano, projeto e propósito de Deus, ou aquilo que não está vindo de Deus e está vendendo e criando um desejo, uma imagem e um projeto de vida para você. Eu sei que tem momentos na vida que a gente tem que escolher caminhos, porque tem muitos caminhos. Então não adianta eu saber sobre o papel do homem e da mulher e não querer o projeto de Deus. Não adianta eu saber todo o caminho da pureza e não querer ser puro. Então antes de o jovem, falando no jovem, estão os dois, meninos e meninas, moços e moças. Antes da prática do sexo, antes da escolha do cônjuge, necessitamos primeiro nos conhecer. Não adianta querer aprender tudo sobre sexo e não se conhecer. É o maior perigo ensinar os jovens sobre sexo sem eles terem sua própria identidade. Porque falar sobre sexo alimenta os hormônios, mexe com os hormônios, desperta desejo, desperta curiosidade. E despertar algo fora do tempo é estrago, é prejuízo na certa, é precipitação de planos e projetos de vida, é querer o melhor, é colher coisas precoces que para nada servem. Por exemplo, se até uma fruta, se você apanha ela precocemente, não dura, ela apodrece, ela não traz o que se esperava que ela trouxesse. Então despertar o sexo sem se conhecer, sem saber sequer as coisas na ótica de Deus ou na ótica do mundo. Então o primeiro passo, nos conhecer. E uma coisa interessante, que já falei N vezes, mas isso deve estar automatizado dentro de cada um: quem eu sou? Aí começa a responder: eu sou um homem ou uma mulher? Eu não sei mesmo, porque eu não desejo mulher e tenho vontade, é para mim ser homem, meu nome é de homem, mas eu tenho vontade de andar com homem. Andar não tem problema. Não, meu nome é de mulher, mas eu não tenho atração por homem, eu só gosto de andar com mulher. Começa por aí. Quem eu sou? Homem ou mulher? Qual é a minha identidade? A nossa anatomia é o primeiro indicativo. Segundo, de onde eu venho? De Deus, do macaco ou do mameba? Um Big Bang? Dependendo da pessoa. De onde eu venho? Terceiro, aqui estou. Qual é o meu desígnio? Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que estou? Qual é o meu desígnio? Qual é o propósito para o qual eu estou aqui nesse mundo? Terceiro, aliás, a quarta, o que eu posso fazer? Qual é a minha capacidade? Qual é o que eu posso fazer? E o quinto, para onde eu irei? Bom, o primeiro e o último é o que determina. Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Quem quer ir para o céu, fique bem atento ao que estarei falando. Quer ir para o céu? Controle sua sexualidade. Amém?
Mas antes de continuar, eu quero fazer toda a verdade paralela, eu quero trazer uns paralelos que o Espírito me deu de última hora. Eu até anotei no final, mas como o meu tempo é curto, eu vou falar no começo. Tem aquele texto de Provérbios 19, 21, o que diz ali? Muitos são os planos ou os propósitos do coração do homem. Provérbios, muitos são os planos no coração do homem, do ser humano, mas o desígnio do Senhor esse prevalecerá. Aqui estão os planos. Desde que cada um de nós, isso aconteceu comigo, acontece com todos, que temos consciência de que temos um futuro pela frente, desejamos. Eu quero ser tal coisa. Eu quero me formar. Eu quero ter a minha casa própria. Eu quero ter o meu carro. Eu quero ser rico. Eu quero ser feliz. Eu quero um bom emprego. Agora eu pergunto: todos conseguem o que querem? Não. Eu quero me casar. Todos conseguem? Tem para todos? Tem. Por que as pessoas, planos, por que os planos dos jovens não se realizam? Porque ignoram os desígnios de Deus, ignoram os padrões de Deus, levam a vida não respeitando os padrões de Deus. Deus designou para ser um homem, ele quer ser mulher. Deus o designou para ser uma mulher, quer ser um homem. Deus o chamou para desempenhar tal vocação, e ele quer outra. Deus o capacitou, deu dons para tal coisa, mas não é o que ele quer. Ele ignora totalmente os desígnios de Deus. E quando as pessoas ignoram os desígnios de Deus, não se realizam, não conseguem se formar, não conseguem adquirir, não conseguem se realizar e não serão felizes. O que vai prevalecer na vida do jovem é o propósito de Deus. O desígnio do Senhor é isso que vai prevalecer. Em Gênesis 1, 26 a 28, olha o que o Senhor diz aí, quando nos desenhou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E olha aqui o propósito de Deus para mim e para você: ter domínio sobre tudo que o Senhor criou, peixes, aves, animais e toda a terra, e sobre todo o resto que se arrasta sobre a terra. E verso 27, Deus diz assim: e Deus criou em dois modelos, homem e mulher, apenas dois modelos, a sua imagem. Essa imagem significa, a imagem no homem significa a natureza de Deus em nós. Característica, qualidade, substância e essência. Tanto o homem quanto a mulher espiritualmente têm a mesma imagem divina. O que faz a diferença do modelo é o corpo, não é o espírito. Tanto o homem quanto a mulher têm relacionamento pessoal, individual com Deus. O homem não necessita da mulher para se relacionar com Deus, nem a mulher necessita do homem para se relacionar com Deus. Aqui mostra o significado da imagem. No verso 28 ele diz que
Então o Senhor, depois de haver criado esses dois modelos, abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos. Frutificar o que? O desígnio. Multiplicar o que? A capacidade e a perpetuação da espécie. Então Deus criou o homem. O projeto de Deus é para que aquilo que está em você, que Deus deu para você desenvolver, não vai morrer com você, e quando você morrer, não vai ficar extinto. O que você produziu, o que você multiplicou, o que você gerou, vai dar continuidade. Então Deus não deu um projeto temporário para ninguém. As coisas hoje são temporárias, são passageiras, e se tornam até obsoletas, porque não estão dentro do propósito, do desígnio de Deus. Então mostra aí que Deus abençoou e deu esta ordem: frutifiquem, multipliquem, encham a terra, dominem, sujeitem-a, tenha domínio e cultivo, domine sobre peixes, aves, todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então Deus deu essa ordem. Então a imagem de Deus é a natureza divina, a semelhança de Deus que está em nós, que é para funcionar como, assim como Deus criou e administrou, Ele nos criou e nos dá a oportunidade para nós desenvolver o nosso desígnio e administrar. Mas por causa da queda, tudo se perdeu. E o ser humano, quando se desvia do propósito, quando entra em desobediência, perde o contato, perde o domínio, perde a sabedoria, perde a fecundidade. Olha o que diz nessa tradução, não diz aí. Ele disse: frutificai. Na minha tradução diz: sede fecundos. Sede fecundos. Ser fecundo significa ser fértil, ser inventivo ou criativo. Ser fecundo é ter sabedoria para criar as coisas, para desenvolver as coisas. Lembro-me, eu não sei se, eu não vi, porque eu faço tempo que eu não vejo banda. Eu me converti e via uma banda, e na banda tinha, não sei se ainda tem esse triângulo, aquele triângulo que usam na banda, para tocar um triângulozinho de aço temperado. Foi no ano que eu me converti, um irmão que se converteu, trabalhava numa metalúrgica e inventou aquilo. E depois, justamente, me converti, vim trabalhar em metalúrgica, eu produzi uns quantos daquilo e dei para os irmãos que tinham as bandinhas deles. Então a pessoa tem, quando ela está em obediência a Deus, tem fecundidade, tem capacidade de criatividade. Hoje, está ocupando e tendo esses privilégios, nem são os crentes, mas são as pessoas que querem vencer na vida e que lutam pelo que querem. E hoje o cristianismo está muito aquém, quer as coisas prontas, e nós temos que ter cuidado com algumas perguntas. É pecado isso? É pecado aquilo? O pecado é a consequência de estar fora de visão. Eu acho que nós nos ajustando a visão, a nossa luta contra as coisas erradas será bem menor, porque assim como uma terra mal cultivada cria espaço para nascer coisa errada, uma vida bem ocupada não tem espaço para fazer coisa errada. Amém? Amém. Mas como descobrir o governo de Deus? Esse desígnio. Como que
nós poderemos descobrir? Tem uma outra crise no meio crentez. Não sei se alguém já ouviu essa palavra, de alguns crentes que querem muito descobrir a vontade de Deus e dizem: eu ainda não sei qual é o meu dom. Quantos já ouviram essa frase? Eu ainda não sei qual é o meu dom. Pode levantar a mão, né? Não é eu que estou ouvindo coisa que não existe. Sabe qual é o seu dom? O meu dom, o primeiro dom que Deus nos dá é o dom para servir. Eu dei uma receita para as meninas no culto, um ano e meio atrás, mais ou menos. Se o seu namorado é um monte e vê um velhinho carregando um pacote, ou andando no ônibus, o velhinho em pé, ele sentado, o seu namorado não levanta, ele não serve para ser seu marido. Se vê alguém descarregando um carro e não se dispõe a ajudar, ele não serve. Então, o servir abre a porta para o desenvolvimento das virtudes do desígnio de Deus. O servir, disposição para servir. Essa disposição para servir vai tirando para fora o desígnio de Deus. E eu quero dizer para todos aqui: não adianta nós lutar contra o pecado, contra a tentação do sexo, contra a imoralidade. Não tem o que nos ajude a vencer isso se não estivermos ocupados com coisas sadias. Pessoa desocupada, pessoa ociosa, pessoa sem projeto de vida, ou cai na droga, ou se envolve prematuramente sexualmente. Isso tudo é falta de visão de futuro. Ninguém quer um cônjuge que já foi de tantos outros. Tem dificuldade. Mas vamos ver o que significa esse desígnio. Deus deu esse desígnio para Adão, Gênesis 2:18. Vamos ler rapidinho isso aí. Depois eu vou mostrar uma coisa interessante que nem eu não tinha visto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo, todas as aves do céu, e trouxe-os ao homem para ver como ele chamaria. E tudo que o homem chamou, a tudo ser viventes foi o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, aves do céu e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. O homem tinha um desígnio, estava cumprindo, mas ele estava sozinho. Aí então, olha o que o Senhor fez. Quer ver? Casamento, procurar um cônjuge é uma questão de inteligência. Primeiro, você não deve procurar nem moço nem moça, o cônjuge pensando só no sexo, porque isso é uma força hormonal muito forte na juventude, mas e depois passou essa fantasia, essa pressão, depois, se não caminham na mesma direção, se um não serve para ser ajudador do outro,
Começou um negócio e logo faliu. Criou uma sociedade e não deu para continuar. Porque não havia um foco dos dois no desígnio. Adão estava cumprindo cabalmente tudo e tão envolvido, só que tudo que ele nominou ia se reproduzir, e ele não. Aí Deus teve que, olha lá, anestesiar Adão para ele casar. Tem homem só anestesiando casa, senão não casa. Mas quando a anestesia vem de Deus, quando é Deus que anestesia ele, porque ele estava fazendo tudo, mas ele estava com uma visão muito medíocre, só para ele, só ele, com ele, para ele. Adianta construir uma vida só para si? É a maior ilusão que existe. Salomão disse: eu vi outra ilusão debaixo do céu, é uma pessoa não ter ninguém e continuar trabalhando. Para quem trabalha? Você estuda para uma profissão. Essa profissão é para quê? Só para você? Está muito pequeno o teu projeto. Você sonha então ter as suas aquisições só para você? Não vale a pena. Isso é a maior ilusão. Porque quem vive para si não tem prazer na vida, se torna logo um infeliz. E aí Deus anestesiou Adão. Então o Senhor fez cair um sono profundo, pesado, sobre Adão, e ele se adormeceu. Foi tão forte essa anestesia que o Senhor operou em Adão, tirou uma das costelas, fechou-a com carne em seu lugar, e aí construiu já com Adão. Quando Deus construiu Adão, tirou da terra. Agora o Senhor quis fazer algo melhor, fez uma mulher. Então pegou daquela massa já trabalhada, vou trabalhar melhor agora. Vamos tirar apenas uma parte dela, tirar um osso apenas para que ela fique em pé. E da costela o Senhor fez de a mulher e trouxe ao homem e disse: esta agora é osso dos teus ossos e carne da tua carne, e ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Essa uma só carne não é porque se casaram, porque assumiram um desígnio juntos. Assumiram um desígnio juntos. Eva sendo auxiliadora idônea. Eu quero dizer, não vou pedir manifestação, mas aquele jovem que não quer, e aquela jovem que não quer se frustrar, não se entregue, não se una, não faça sociedade, não se case com quem não tem um desígnio claro. Porque essa atração é apenas por pressão de desejos, e não por direção divina. E não adianta depois dizer, quando a pessoa, quando um deles vê que não tem futuro e quer pular fora, não, Deus nos uniu. Deus não une ninguém para nada. Deus une as pessoas para um propósito. Deus não une ninguém para nada. Deus une para um propósito. Para um propósito. E as pessoas se tornam um no propósito. No propósito que os dois estão tendo, recebidos de Deus para cumprir. Mas como pode o jovem se manter puro? Como pode o jovem esperar isso e andar dentro dessa maneira? Bom,
O mundo está aí como modelo. Eu vou usar o modelo do mundo. Eu já ouvi um jovem dizer para mim: por que eu vou trabalhar 44 horas por semana, 180 horas por mês, se eu com uma arma eu ganho muito mais em 10 minutos? Bem. Falha da sociedade. O jovem que pensa assim, que quer as coisas por caminhos errados. Qual é a média de vida que tem? 30 anos, 40. Você sabe, né? Qual é a média de vida? Qual é a média de vida do marginal, do assaltante? 30 anos, 40. Do adicto? É. Baixou, era 25. Baixou 24 então, tá? Que revelação, é bem baixo. E sabe qual é que é a média de vida para quem obedece a Deus? Longevidade. Que tem prazer de ver os filhos dos filhos. O jovem que quer entrar para a vida sexual é como o assaltante que quer as coisas sem trabalhar. O jovem que quer desenvolver sua sexualidade sem ter um desígnio divino, sem ter já sabendo qual é o propósito de Deus para a vida dele, e ele primeiro tem que saber qual é o propósito, depois então eu preciso de alguém, pois eu quero alguém para cumprir esse propósito. Com minha vida, eu tinha uma namorada quando a minha esposa apareceu no meu caminho. Só que essa namorada que eu tinha era uma nova convertida, mas eu tinha desejo de servir a Deus, e apareceu uma filha de pastor passeando na igreja. O perfil me agradou e ela correspondeu logo. Como o meu namoro não estava muito firme, eu pedi um tempo. Sabia que nas férias, muito bem, sabe, foi no período de férias escolar, que nas férias, do meio do ano, ela vinha, eu fiquei sabendo que ela voltava. E nesses 6 meses eu programei ficar livre. Eu procurei alguém para cumprir um desígnio juntos. Alguém que me ajudasse. Bom, filha de pastor vai me ajudar muito, porque eu tinha desejo de servir a Deus, desejo de ser instrumento de Deus para servir, para cumprir o desígnio de Deus. Pois desde a minha primeira semana do novo convertido, eu já recebi palavra do que eu seria. E aí então, esse desígnio, esse desejo trabalhou em mim. E quando eu fui nisso, pensar agora, eu com 19 anos já via que se eu não resolvesse esse lado, mas o desígnio eu já sabia, eu ia acabar me envolvendo com o pecado, me envolvendo sexualmente antes do tempo e com pessoas erradas. Assumi um compromisso, não foi fácil, mas me mantive até o dia do casamento. Agora, qual é o futuro de quem não segue as normas para chegar onde se quer chegar? Por exemplo, assim como na vida material, aqueles que têm sonho de aquisição, desde se prepararem para ganhar mais e adquirir, não, vão para os ataques, o assalto, o roubo, o furto. Aqueles que querem ser felizes, querem, desde que seguirem o caminho de Deus, se prepararem, primeiro descobrir o propósito de Deus para a sua vida, não, já vão logo resolver o que não se precisa colocar em primeiro lugar. Quando as coisas de Deus estão em primeiro lugar na vida de um jovem, as demais coisas em tudo por
acréscimo. Amém? Mas você não Então não se acrescentadas. precipite. Não se precipite. Ah, eu já estou maduro, eu já estou com tantos anos, não tenho ninguém, eu vou sair caçar. Caça. Que horror. Não, eu não tenho nada, eu vou assaltar. Para quê? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Você quer as promessas de Deus na sua vida? Você quer ir para o céu? Tem um caminho. Tem um caminho. Você quer ser bem sucedido? Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Tem um caminho. Tudo tem um caminho. Para cada conquista há um preparo, um preço. Para cada conquista. Mas para nós pegar alguns textos aí que vai ajudar muito os jovens, veja lá em Salmo 119, verso 9 a 11. Como é que o jovem pode vencer a tentação da carne? Cuide o que você põe diante dos teus olhos. Cuide o que você ouve. Mas a palavra de Deus no coração é a melhor coisa. Como purificar o jovem seu caminho? Observando de acordo com a sua palavra. De todo o meu coração tenho te buscado. Não me deixes desviar os teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração. Amém. Para não pecar contra Amém. ti. A palavra de Deus. Eu hoje não leio 10% do que durante a minha juventude eu lia a Bíblia. Eu não leio 10% hoje do que eu lia. E o que me manteve em pé foi a palavra. O poder está na palavra. E o servir a Deus é o que, o estar envolvido com as coisas de Deus é o que nos ajuda. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 1 a 3, olha o que o sábio Salomão disse: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem anos em que dirás: não tenho prazer neles. Antes que seus olhos já não vejam mais direito, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e se tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas, que as tuas pernas não te seguram mais em pé, e se curvarem os homens, sua coluna já não é mais a mesma, e cessarem teus moedores, que você vai perder os dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Está vendo? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E para encerrar, Eclesiastes 9, versículo 9 a 11. Aliás, põe desde o 7. Desde o 7.